Olá, sejam muito bem-vindas ao canal Costurar e Maternar. Hoje nós vamos fazer a parte da saia do vestido Teresa. Para isso, nós vamos pegar o tecido que a gente separou para fazer a saia e também o tecido, as duas tiras que nós tínhamos cortado para fazer o babado da saia, tá certo? Nós vamos iniciar preparando esse babado para ser colocado na barra da saia, tá? Então, para isso, nós vamos fazer a primeira parte, que é o emendo das duas fitas. Então, a gente vai juntar a auréola com a auréola do tecido e observar o acabamento. Como nós vamos trabalhar com o acabamento embutido, nós vamos fazer o quê? Nós vamos costurar a primeira costurinha assim do lado principal do tecido. Vocês podem ver que aí no caso eu tô juntando o tecido com o lado principal, mais o outro lado principal, para poder tá fazendo esse acabamento embutido. Depois que nós passarmos essa costurinha, nós vamos recortar o excesso, vamos desvirar e passar outra costura. Pode estar ficando um pouco complicado agora por eu falar, mas logo a seguir vocês vão estar observando e vai ver que é muito fácil de fazer esse acabamento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar essa costura com um pé de calcador de distância, como vocês podem observar aí no vídeo. Faça o retrocesso no final e no início para a costura não desmanchar, tá certo? Retrocesso é fazer aquele vai e volta com a máquina, tá? Então, depois de ter cortado o excesso de linha, nós vamos retirar aquele excesso de tecido para poder estar fazendo o acabamento, tá? Então, a gente vai cortar mais ou menos com meio centímetro de distância, tá? É bem próximo mesmo da costura, sempre tomando cuidado para não cortar a costura, pois se cortar a costura vai ter que voltar e fazer outra costura, né? Senão desmancha. Então, após a gente ter refilado, nós vamos desvirar a nossa costura, nossa faixa, né? E vamos dobrar novamente. Para isso, se você quiser ir no ferro e abrir a costura, você pode fazer. Aqui no caso, como eu tô trabalhando com tecido 100% algodão, ele é muito obediente quando você passa a mão assim, firmando, né? Então, eu só passei a mãozinha mesmo para firmar o tecido e já deu tudo certo. Tendo feito isso, nós vamos passar outra costura, agora desse lado, pegando meio centímetro, tá certo? De costura. Lembrando sempre de fazer o retrocesso no início e o retrocesso no final. Depois de ter feito nas duas pontas da faixa, né, juntando elas, nós já vamos fazer a barrinha da nossa faixinha, que é o nosso babado, né? Para isso, a gente vai dobrar o tecido, assim como eu tô fazendo aqui. Agora, se você tiver a overlock, se você quiser, você pode passar o overlock e fazer só uma dobra, tá bom? Mas aqui no caso, como eu quero trabalhar com acabamento escondido e tô utilizando só a máquina doméstica para fazer o vestido todo, eu vou estar dobrando e fazendo uma barrinha mesmo em torno de todo o nosso babadinho, tá certo? Assim como eu tô fazendo aqui no vídeo.
Após termos feito a barrinha em torno de toda a nossa faixinha, nós vamos fazer o nosso franzido. Para isso, você vai mudar a regulagem da sua máquina. Você vai colocar no tamanho maior de ponto que você tiver, que é, no meu caso aqui é o 4. Mas tem máquinas que é o 5, então você vai colocar no maior e vai deixar na costura reta, tá certo? Então você vai passar uma costura de fora a fora. O único lembrete que eu tenho que fazer para vocês é que não pode fazer o retrocesso quando a gente tá franzindo. A gente não vai unir as costuras, a gente precisa deixar as costuras livres pra gente poder tá puxando a fita, tá certo? Então a gente vai passar primeiro franzido com um pezinho de calcador de distância, assim como vocês podem ver. Eu uso sempre o pezinho de calcador da máquina, né, como medida, porque ajuda a ficar bem retinha a costura. E nós vamos fazer esse mesmo trabalho 2 vezes. Por que tem que fazer 2 vezes? Porque senão o franzido não fica bonito. Vai ficar um franzido bagunçado. Então, é importante a gente passar 2 vezes o franzido, tá? Utilizando a mesma medida do pezinho de calcador. Assim que eu tiver feito, finalizado os 2 lados, os 2 franzidos, né? Como vocês podem ver, eu não juntei a costura, ficou um espacinho entre eles. Nós vamos puxar o tecido, né? Para fazer com que nosso babadinho fique do tamanho da nossa saia. Então, uma coisa que eu queria lembrar vocês é que na hora de franzir, nós temos que puxar com muito cuidado, porque se você for puxar, tipo, de uma vez, pode acontecer da linha arrebentar. E a gente não quer isso, tá certo? Nós não queremos que a linha arrebente. Então, como vocês podem observar aqui no vídeo, eu coloquei a faixinha ali de lado e fui primeiro finalizar as laterais do vestido. Por que eu fui fazer isso primeiro, antes de franzir? Para mim saber a largura que eu tenho que deixar a minha faixinha, né, o meu babadinho. Porque se eu não juntar aqui, eu não vou saber o tamanho do babado correto. Então, para isso, nós vamos fazer o mesmo tipo de acabamento. Vamos unir tecido principal com tecido principal, deixando a estampa para fora e passando uma costura de fora a fora na lateral do nosso vestido. E depois a gente vai embutir essa costura, refilando, como a gente tá fazendo aqui no vídeo, tá certo? Então, passa a costura, passa o retrocesso no início, retrocesso no final. Depois de ter feito a costura, vamos refilar, cortando bem pertinho da costura, tomando cuidado para não cortar a costura, né, na hora que você tá fazendo. E depois de ter cortado, nós vamos desvirar, aí pode passar no ferro, tá? Pra segurar a costura certinho. Ou, como eu disse, se o tecido que você tá trabalhando é 100% algodão, você pode tá só desvirando mesmo e passando a mãozinha, fincando com a sua mão, né? Com a sua unha, com o seu dedo. O tecido 100% algodão, ele é muito obediente, então assim, normalmente ele fica bem assentadinho. Mas também é bom levar no ferro, caso você tenha o ferro bem próximo, para o acabamento ficar bem certinho mesmo, bem bonitinho, tá? Eu gosto muito de trabalhar com o ferro, acho que o ferro é um verdadeiro aliado da costura. Algumas vezes eu prefiro ainda passar a mão, né? Mas logo que eu termino todo o acabamento do vestido, eu passo o ferro para assentar bem. Depois de ter feito isso, nós vamos passar a costura, né, com meio centímetrozinho ou um pezinho de calcador mesmo, de fora a fora. E quando a gente desvirar, você vai observar que a costura não vai ficar aparente, não vai ficar nada aparente para fora. Vai ficar um acabamento limpo por dentro, um acabamento bonito, confortável para a criança estar vestindo. E por fora vai ficar bem bonito também, não vai aparecer nada. Então, nós fizemos isso de um lado para juntar o tecido e vamos passar a costura agora do outro lado também. Por quê? Eu não gosto daquela costura no meio do vestido atrás. Tem pessoas que gostam desse tipo de acabamento, mas eu acho que fica mais bonita a costura na lateral. Quando as costuras ficam nas laterais, o vestido fica mais limpo atrás, né? Fica com aquele aspecto de ser um só painel de saia, né? Então fica bem bonito quando a gente trabalha assim.
Então, tendo utilizado feito de um lado, nós vamos abrir o nosso tecido, assim como eu tô fazendo aqui no vídeo, pra gente descobrir onde é certinho a outra lateral. Então, é muito importante fazer como eu tô fazendo aqui no vídeo. Passa a mãozinha, puxa o tecido todo pra lá, e aí você vai descobrir aonde fica a outra lateral. E tendo descoberto isso, você pode vir passar com o ferro ou você pode marcar com o alfinete, tá? Aqui no meu caso eu passei a mão mesmo, que já finca bastante o tecido, por ser 100% algodão. E depois eu venho e passo a costurinha bem aí, de fora a fora. Lembrando de fazer o retrocesso no início e no final, para a costura não desmanchar. Então, tendo feito isso, a nossa saia, ela está pronta. Vamos colocar o babado agora. E agora sim, nós vamos pegar o nosso babado, né? E como a gente já sabe o tamanho certinho agora, nós vamos franzir o nosso babado. Puxando sempre a linha com calma, com cuidado. E deixando também a saia aberta pra gente poder estar medindo certinho. Uma das técnicas que eu gosto de trabalhar também é de posicionar as laterais da faixa uma com a outra. Porque o acabamento ele tem que ficar bem bonitinho. Então, para parecer que o tecido tá contínuo, a gente primeiro posiciona a lateral do babado com a lateral da faixa. Observa bem certinho para ficar essa costura aí junto com a outra. E vamos alfinetar os dois lados, tá certo? Vamos alfinetar os dois lados. E aí sim, nós vamos puxar para franzir. Isso ajuda também no controle de tecido que vai ficar para cada lado na hora de franzir, né? Então, vai ficar uma quantidade de tecido uniforme, vai ficar muito bonito na hora do acabamento, vocês vão observar. Então, tendo colocado o alfinete tanto de um lado como do outro, sempre lembrando de se assegurar que as laterais estão bem juntinhas, estão bem certinhas, nós vamos começar a franzir. Para isso, como vocês podem ver, nós dividimos em duas laterais, né? A lateral da frente e a lateral das costas. Nós vamos puxar o tecido até ficar conivente com o tamanho da saia, como eu tô fazendo aqui no vídeo.
gente ter franzido o tamanho certinho, nós vamos organizar esse franzido. Por quê? Deixando ele assim, ele ainda tá muito bagunçado. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos ir puxando, ajeitando, igual eu tô fazendo aqui no vídeo, pro franzido ficar bem retinho, ficar bem com acabamento muito bonito. Vocês vão observar que isso faz toda a diferença no acabamento do vestido. Se você quer passar uma imagem de profissional, que o vestido foi muito bem feito, isso faz muita diferença. Até na hora de passar a costura reta para embutir esse babado, é importante que esteja organizado, né? Para ficar bem certinho aí e facilita para você também na hora de fazer esse acabamento. Então, vai alfinetando todo o franzido em torno da saia e depois que estiver pronto, nós vamos fazer a costura para unir o babado com a saia do tecido. Ter finalizado a colocação de todo o babado, vocês podem observar como que fica, ó, ficou bem certinho o tamanho, ele ficou bem distribuído em torno de toda a saia. Agora nós vamos passar uma costura reta bem no meio dessas duas costuras do franzido, tá? Essa costura nós vamos passar e podemos utilizar aí o calcador como um medidor também para ficar bem retinho. Na hora que vocês forem costurando, se observar que algum franzido tá meio tortinho ainda, vai organizando com a unha, né, com calma, porque esse é um processo lento, gente, não é um processo que se faz assim muito rápido. E caso você seja iniciante na costura, esteja fazendo pela primeira vez, tenha calma, se você preferir alinhavar, pode alinhavar também, para ficar bem certinho, tá? E não esqueça de fazer o retrocesso, para segurar a sua costura, para não ficar... não desmanchar depois que você terminar de costurar, tá bom? Então, vamos passar a costura assim como eu tô fazendo no vídeo. Lembrando vocês também que se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que logo mais eu vou estar respondendo cada um com muito carinho, tá? O vídeo tá muito bem explicadinho, a imagem também eu tentei fazer da melhor forma com que vocês pudessem ver, né? Como que tá sendo o passo a passo, mas se mesmo assim ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, vou estar tirando para vocês assim que for possível, tá? E também lembrando vocês que a modelagem do vestido Teresa, ela está disponível para vocês num valor super bacana que eu estou fazendo. Essa modelagem eu trabalho com ela aqui no ateliê, eu nunca tive problemas, ela veste muito bem as crianças, eu também faço para os meus filhos, fica tudo muito bem. E é só clicar aqui no link da descrição, tá? Que vai redirecionar vocês para uma página da Hotmart, onde está vendendo a modelagem com um precinho super bacana. Então, após ter feito essa costura, vocês vão observar como que ficou babadinho. Nós vamos, então, passar no ferro para assentar esse babado, tá? Então, um pouquinho antes da gente fazer isso, nós vamos também trabalhar com o nosso acabamento. Para isso, nós vamos esconder essa costura para ela não ficar aparente. Então, um lado do tecido, conforme eu tô fazendo aqui no vídeo, você vai cortar, vai refilar. Ó, podem observar, eu tô tirando só um lado, o outro lado ele vai ficar completo, pra gente poder tá fazendo o acabamento. Só um lado do babado que a gente vai refilar. Refilar é cortar bem pertinho da costura, tá? Tendo feito isso, olha para vocês verem como que fica. Sobra o tecido da saia que a gente uniu. Então, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com um acabamento para esconder essa costura aí, para não ficar pegando na pele da criança, né? Para não incomodar. Para isso, nós vamos dobrar esse tecido que ficou aparente e depois dobrar mais uma vez. Então, vai ficar bem escondidinho essa costura. Então, antes da gente fazer isso, nós vamos assentar o nosso babado para ficar bem certinho na hora que a gente for costurar, né? Não pegar tecido a mais, não ficar com acabamento ruim.
assim, vocês podem observar que fica muito bonito já. E agora nós vamos fazer essa parte da barrinha interna aí, pra tá escondendo esse acabamento, tá? Vocês podem observar aí no vídeo que não fica nenhuma dúvida, é bem facinho de fazer. Se você preferir, você pode estar passando no ferro também esse acabamento, assim como eu tô fazendo aqui, pra ficar mais fácil também na hora de costurar, tá? Então, ou você alinhava, ou você vem passando com ferro, que já dá uma ajuda bem grande. Eu não aconselho muito só passar a mão aí no caso, porque a gente está trabalhando com embutir um tecido a mais, né? Então é bom a gente estar fazendo esse acabamento mais seguro, para na hora da gente costurar o tecido não sair do lugar. Tendo feito isso em torno de todo o babado, nós vamos passar a nossa costura. Bem na barrinha lá do nosso babadinho, tá? Em torno de todo o babado. Aí vocês podem observar como tá sendo feito. Faça o retrocesso no início e no final. E vocês vão ver que o acabamento vai ficar muito bonito. Ele vai ficar bem oculto lá. Eu trabalhei com uma linha um pouco aparente, mas no caso você pode trabalhar com a linha rosa mesmo, da cor do tecido, né? Que aí não vai aparecer como tá aparecendo aqui, que vocês podem ver, né? Depois de ter feito isso, vocês podem ver como que fica o acabamento, tá? Então, a linha, nós vamos tirar a linha de franzir que a gente deixou, pra ficar um acabamento mais limpo por fora, tá? Depois de ter retirado toda a nossa linha franzida, o acabamento por dentro fica assim, bem limpinho, bem bonito. E o acabamento por fora também fica assim, muito bonito, muito delicado. E a nossa saia já ganhou o seu babado. Agora nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar com a nossa carcela. O que é a carcela? Aquela parte de abertura que fica da saia. Para isso, nós vamos unir as duas laterais, assim como eu tô fazendo aqui no vídeo, pra gente poder encontrar o meio certinho do tecido, tá? Tendo encontrado o meio, a gente vai fincar com o dedo mesmo e marcar com um alfinete, onde é o meio. Ou fazer um pique com a tesoura mesmo, tá? Um piquezinho bem pequenininho, igual eu tô fazendo aqui no vídeo, pra poder tá marcando certinho onde é o meio do tecido. É importante marcar certinho, porque senão vai ficar torto na hora que você for fazer a saia. E isso vai mudar muito o acabamento. Tendo feito isso, nós vamos cortar mais ou menos com a altura de uns 6 centímetros, dependendo do tamanho do vestido que você tá fazendo. Se for para crianças abaixo de 1 ano, eu recomendo cortar com a altura de 4 centímetros a carcela, tá? Aqui no meu caso, eu tô cortando com a altura mais ou menos de uns 5, 6 centímetros, tá? A gente vai fazer um corte reto aí só de um lado do tecido. Se atentem para não cortar os dois, tá bom? É só um lado do tecido aí da saia. Então, eu fiz esse recorte e agora vocês podem ver que deu mais ou menos uns 3 dedos aí. Cortei só um lado, o outro eu não cortei. Nós vamos pegar uma faixa do tecido mesmo, que sobrou, tá? Não precisa ser muito grande, é uma tirinha pequena mesmo. Vocês podem observar aí. Ela tem mais ou menos uns 10 centímetros, uns 12 centímetros, tá? Por uns 3 de largura. Então, nós vamos unir aí para poder fazer o acabamento da nossa carcela. Tecido principal com tecido principal, vamos alfinetar. Olha, essa parte da carcela, ela tem um certo grauzinho de dificuldade. Então, se é a primeira vez que você tá costurando o vestido, eu aconselho você a alinhavar, tá bom? Aqui no meu caso, eu não vou alinhavar, mas eu aconselho você a alinhavar, tá? Então, nós vamos alfinetar.
em torno de toda a fitinha. Eu cortei a fitinha maior mesmo, mas depois a gente tira o excesso, tá? E vamos passar a nossa costura com mais ou menos meio centímetro, tá? Tendo feito isso, como vocês podem ver aqui no vídeo, vou passar até a metade da minha fita. Vou fazer o retrocesso para segurar e deixar a agulha fincada no tecido, como eu tô fazendo aqui no vídeo. E vou virar para pegar o outro lado da carcela. Olha, não tem dificuldade, vocês podem observar, viu? Eu deixei a agulha lá para segurar o tecido, para não sair do lugar. E vou virar a minha saia para pegar esse outro lado da carcela que não foi feito. E aí, eu vou pegar a faixinha e terminar de costurar ela, tá bom? Tendo feito isso, depois de finalizar, é que a gente vai desvirar e fazer o acabamento, tá? Então, essa partezinha do meio, ela é um pouquinho difícil, então tem que fazer com calma, bem devagarzinho, assim como eu tô fazendo aqui pra vocês verem, tá? Tendo feito isso, você pode já tirar o excesso do tecido que ficou, tá? Não precisa refilar o tecido, nesse caso aí. Mas como eu cortei uma faixinha bem larguinha, eu também vou diminuir um pouco ela, porque eu não preciso desse tanto de tecido que tá aí, tá? Eu posso deixar mais ou menos uns 2 centímetros de tecido, só que já é suficiente pra tá fazendo essa carcela aí. Então, agora a gente vai desvirar, como vocês podem ver como ficou aí no vídeo. E vamos fazer a nossa barrinha. É como se fosse uma barrinha mesmo, interna, tá? Essa barrinha, ela vai ficar aparente no primeiro momento, mas depois que a gente finalizar, vocês vão entender como que fica na saia. E ela faz toda a diferença, porque como a gente vai trabalhar com a pala com botões, é importante ter a carcela para na hora que for abrir a parte do vestido, ficar bem certinha, a criança conseguir vestir o vestido de forma tranquila, né? Sem ficar apertando. Então, tendo feito isso, eu aconselho vocês a alinhavarem, se é a primeira vez que vocês estão fazendo, tá? Eu, como já tenho um certo costume, não vou alinhavar aqui, mas alinhavem, se é a primeira vez que vocês estão fazendo, para ficar bem certinho. E aí, vamos passar uma costura bem na pontinha lá da nossa barra, tá? Então, a nossa carcela, ela vai estar praticamente pronta depois disso. O dedo finalizado fica bem bonitinho por fora e por dentro, tá? Agora nós vamos pegar, vamos dobrar aqui ao meio e vamos passar uma costura na lateral, como se fosse formando um triângulo, para ajudar no acabamento do vestido, tá? Isso faz muita diferença, esse pequeno detalhe. É só uma pequena costura, mas tem que fazer o retrocesso no início e no final, porque senão vai desmanchar. Vocês já podem ver como que ficou a nossa carcela. E na hora que a gente finalizar o vestido, essa parte vai ficar totalmente oculta, como tá ficando aí, ó. Fica bem escondidinho, não fica aparente, tá vendo? Fica muito bonito. E agora nós vamos fazer o franzido da saia, tá? Para isso, nós vamos pegar a partir da carcela e vamos fazer como nós fizemos no babado. Vamos passar 2 costuras, tá? Com a diferença de um pezinho de calcador entre cada uma. Nisso, nós vamos mudar a regulagem do nosso ponto lá para o maior ponto que a gente tiver e vamos passar 2 costuras de fora a fora, sem fazer retrocesso, para deixar o nosso franzido pronto. Pode ser que a sua máquina também precise mudar a regulagem, né? Então, normalmente, você pode mudar a regulagem para 0, para não ter tensão na linha, tá? Caso seja preciso. Se a sua não precisa, muito bem. Mas se precisar, como a minha, você pode mudar a tensão da sua máquina para 0.
pessoal, por aqui a gente já vai estar finalizando a nossa saia. Eu não vou franzir nesse vídeo, vou franzir no próximo, que é o vídeo do acabamento final, que a gente vai juntar a saia com a pala, tá? Porque é importante a gente saber o tamanho da pala certinho para franzir a saia. Mas eu espero que vocês tenham entendido e que tenham conseguido fazer aí também. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários. Não esqueça de deixar o joinha de vocês e se inscrever no canal para receber as novidades que estão por chegar aí para vocês, tá bom? Um abraço!